Boa noite, pessoal. Quero dar as boas-vindas a todos. Tem várias carinhas conhecidas aqui, mas eu quero não só dar boas-vindas, como agradecer a presença. Em nome da SOU, a Lúcia está aqui comigo, né? Queria agradecer a presença de todos vocês, em especial as nossas convidadas, a Lilian Souza e a Lúcia Almeida. Vou apresentá-las. E em nome da SOU, aqui com a Lúcia Costa, temos duas Lúcias, né? Então, com a Lúcia Costa, a gente quer agradecer a presença de todos. Então, vou apresentar a Lilian muito rapidamente. A Lilian tem toda a vivência em gestão estratégica de cultura e pessoas, né? Desenvolveu aí uma trajetória linda em grandes empresas, né? Entre elas o Grupo Saint-Gobain, Teleanorte, Via Varejo, Saraiva, Grupo Pão de Açúcar. Então, aí ao longo de todos esses anos, com muita presença no varejo. E a Lúcia Almeida também tem uma carreira muito no varejo, mas trabalhou também na indústria. Então, a Lúcia é CIO, com atuação na CIC, na Apex, Camargo Correia, no Grupo Axê. E, enfim, o mais importante aqui é nós falarmos sobre toda essa experiência e as transformações, não só digital, mas as transformações que envolvem cultura, envolvem pessoas nas grandes organizações. Então, eu queria começar abrindo essa nossa conversa e perguntando aí, talvez, fazendo uma primeira pergunta aí para a Lilian, né? Lilian, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre qual que é o fator crítico de sucesso numa transformação, seja ela qual for. Ótimo, Lúcia, Renata, né? A Lúcia Almeida, prazer estar com vocês aqui. Bem, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, o fator crítico de sucesso de uma transformação são duas coisas. O primeiro, o entendimento do que é essa transformação, né? Então, na minha visão, acho que todos têm que ter um único mindset, né? O que seria essa transformação para a organização que eu estou trabalhando? E a outra definição importante, além do entendimento, é o alinhamento da alta liderança sobre essa transformação. A gente sabe que a transformação ela muda de negócio para negócio, empresa para empresa, então é importante que todos estejam na mesma página. O que é essa tal transformação para essa organização? E o alinhamento da alta liderança sobre essa transformação. Isso, para mim, é o que faz o que vai ditar o sucesso ou não dessa jornada que cada empresa vai imprimir. Então, se todos estiverem na mesma página, entendendo o que é, para onde querem ir e o que deve ser feito, isso, para mim, é o fator crítico de sucesso, independente de qualquer coisa. Então, você tem que fazer, sim, um plano estratégico, tem que entender que tecnologias aportar, o que eu preciso capacitar ou de perfis de liderança eu preciso ter, mas antes entender que todo mundo está na mesma página e vai para o mesmo lugar, né? Então, entendimento e alinhamento, para mim, é fator crítico de sucesso. Lúcia, falando, né, um pouco nessa frente, você, como CIO, acho que mais do que ninguém vem atuando também, né, em grandes transformações, porque a transformação digital, ela é uma delas, mas ela permeia a organização como um todo, né? Qual que tem sido aí a sua experiência em passar por essas transformações? O que é importante? E até acho que linkando com as coisas que a Lilian vem trazendo. Boa noite, Renata. Boa noite, Lúcia Costa. Amiga Lilian. Somos aí, né, de vivência do varejo. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela audiência. A gente quer fazer um bate-papo aqui bem leve, né? Vou me apresentar rapidamente, né? Venho aí dessa visão de inovação e transformação digital. Eu acho que eu nasci com esse DNA, né? Fui contaminada isso desde o início da carreira. Gosto bastante, e passar por vários segmentos ajuda bastante a gente ter essa visão de trazer novas práticas para as companhias que a gente
vai abrindo oportunidades, né? Então, uma coisa que funciona muito bem no segmento pode ser uma grande novidade, uma grande assertividade em outros segmentos. Então, acho que isso abriu bastante minha aptidão para inovação. Mas ninguém faz inovação sozinho, né? E hoje, quando a gente fala em transformação digital, são coisas que convivem juntas, tá? Mas a transformação digital é a gente mudar o mindset, ir para um outro patamar, ter ruptura a alguns conceitos e processos que a gente vem construindo ao longo de muitos anos, com muito respeito àquilo que deu certo, né, e trouxe as empresas até aqui, não obrigatoriamente vai levar uma subida de patamar ou não vai colocar em risco a continuidade de negócio. A gente tem que ficar repensando o tempo todo, mas qual é a nossa estratégia? Onde nós queremos estar daqui a 2, 5 anos? Né? E como que a gente vai traçar essa jornada até chegar lá? A tecnologia sozinha também não vai trazer esse resultado da transformação digital. Acho que nós temos bastante pontos importantes no planejamento estratégico, sim, da companhia, mas na mudança de mindset. Qual é a grande motivação que nós temos, né? Então, desde do CEO, até mesmo do conselho, passando por toda a estrutura, até o mais simples, a mais simples posição dentro dessa estrutura, ela precisa ter esse mindset de inovação e, principalmente, estar envolvida nessa transformação digital. Então, pessoas é fundamental, por isso que eu e Lília, a gente está aqui, né? Tecnologia, pessoas, né? Olhando o negócio, olhando o resultado, olhando esse reposicionamento, né? Onde a gente está no nosso ecossistema, onde a gente vai querer estar daqui a alguns anos. Então, essas frentes, quando a gente fala de negócio, realmente a tecnologia, hoje, ela é capaz de ser protagonista de várias frentes, não só de evolução, mas também de novos negócios, né? Mas isso com muita responsabilidade e com muito envolvimento. Tá? Pois é, e aí eu acho que tem uma questão que eu e a Lilian até falávamos um pouco antes, que é a questão do curto prazo e do longo prazo, né? Como é que, principalmente no varejo, e que a coisa é tão latente, tão intensa, 24/7, né? E que o resultado de cada dia faz tanta diferença, como preparar essa organização para o que vem no longo prazo, né? E eu acho que a transformação digital, ela exige também, né? Toda a inovação, ela exige essa preparação do longo prazo. Como lidar com esses dois cenários? Bem, Renata, respondendo aqui, né? A primeira coisa é você entender que você vai trabalhar nessa dualidade, né? Uhum. O profissional, ele precisa entender, principalmente do varejo, né? E a Lúcia deve concordar comigo, a gente sempre vai ter que estar olhando no curto prazo e pensando também no longo prazo. Então, essa dualidade, ela é necessária para os profissionais de hoje em dia. A gente vive hoje num movimento de transição, né? Que aí uns chamam de nova economia, outros falam da transformação de uma forma geral, mas a gente precisa cuidar do curto e do longo prazo. Então, os profissionais hoje precisam entender que eles têm que trabalhar para as duas coisas, no curto e para o longo prazo. Como essa empresa vai preparar o curto e o longo prazo, aí tem várias maneiras. Existem empresas que fazem isso de uma forma orquestrada. Todo mundo trabalha no curto e no longo prazo, todas as estruturas. Existem empresas que separam, empresas que vão trabalhar no dia a dia, áreas que vão trabalhar no dia a dia e áreas que vão trabalhar construindo o futuro e o longo prazo. Isso também funciona. Então, hoje não tem uma regra ou um método infalível de fazer a transformação. Existe aquilo que se adequa a cada lugar, a cada segmento, né? Então, mas o que é mais importante da sua pergunta é, hoje o profissional precisa entender que ele trabalha no curto e no longo. E não necessariamente o que ele vai construir para o futuro, ele vai até trabalhar com aquilo ou vai ser beneficiado com aquilo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro de muitas coisas. Vou dar um exemplo, né? Hoje, falando sobre o futuro do trabalho, eu ainda não sei, eu acho que ninguém sabe quais são as
profissões do futuro? O que é que vai aparecer daqui a pouco, né? Que profissões são essas? A gente não sabe, mas a gente está hoje construindo essas novas profissões, essas novas atividades, essas novas funções. Então, a tecnologia, ela vem desafiando a gente a parar para pensar, entender, se adaptar, entender, estudar, fazer novas coisas. Então, tem muita coisa ainda nova que vai surgir e a gente tem que estar com a cabeça aberta e pronto para essa nova adaptação, essa readaptação, tanto no trabalho quanto dentro das organizações. Então, para mim, passa por aí. Passa do que o profissional, a primeira coisa que ele tem que entender é que ele é dual. Ele não pode se dar o luxo hoje a fazer uma coisa de cada vez e pensar só no curto prazo ou só no longo prazo. Ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensar no curto e no longo prazo também ao mesmo tempo. E é uma jornada, né, Lília? Não é uma Sim. coisa assim que é um tiro rápido, uma entrega rápida, é o curto prazo, não é bem isso, né? O varejo, principalmente, ele é muito dinâmico, é muito nervoso, né? Então, é tudo assim muito acelerado, mas tudo é uma jornada. E hoje a gente tem missões e metodologias para subir um degrau de cada vez. Também não pode ter ansiedade de virar a chave, porque o negócio precisa virar junto, né? Tem uma pecinha que é o comportamento do mercado, o comportamento do consumidor, que são insumos importantes também. Então, tem inovação que a gente pensa hoje, entrega hoje, tem um sucesso, mas amanhã ele já está descontinuado, ou tem uma solução muito melhor. Por isso que tem que ser uma jornada. Tá? E a gente também não faz mais inovação dentro de um escritório fechado, todo colorido, né? Um guloseimas, assim, tudo muito divertido, mas totalmente apartado da nossa vida, da nossa rotina, dos nossos desafios, né? Isso tem que estar bem inserido. Então, é fundamental que a empresa tenha estabilidade na sua operação para manter viva um hoje, mas ficar se renovando o tempo todo. Ter visão mais disruptiva também de algumas práticas que sempre deram certo, mas provavelmente não vai corresponder para o futuro. E isso também é muito difícil. Mas quando você tem alguns outros motivadores, um concorrente muito forte que está ocupando um espaço no mercado, faz você reagir, né? Faz você repensar, reagir e movimentar toda a companhia para esse resultado. Algumas empresas cometem um equívoco de criar labs, mas que esses projetos não estão diretamente relacionados a essa estratégia de crescimento e de reposicionamento. Né? Então, fazer certo uma inovação, mas não é fazer a coisa certa. Então, quanto que isso realmente representa no resultado da companhia, nesse reposicionamento, a gente tem indicadores corretos para a gente avaliar essa estratégia de negócio. Né? E movimentar todo mundo, não é só tecnologia, pessoas sem tecnologia também não traz a inovação, como a tecnologia sem as pessoas não traz inovação, mas todo mundo tendo esse mesmo foco no planejamento estratégico, nos direcionamentos, né, sabendo seu cenário atual e onde quer chegar, isso já é um grande acelerador. Um outro ponto a gente também não tem todas as certezas. Antigamente, a gente fazia planos mais rígidos, falava cravado em pedra. Hoje, não. A gente tem que fazer uma certa adaptação. É lógico que a gente não pode dar um cavalo de pau, né, uma virada de 180 graus dentro de um plano, mas a gente vai acomodando ao longo do tempo, porque o mercado está mudando, o comportamento está mudando, as exigências estão mudando, né, as experiências estão mudando, e a gente tem que se adaptar a isso. E muito mais do que isso, gerar novos comportamentos, novas melhorias, novas soluções, coisas que ninguém pensou, para estar à frente do nosso concorrente, para entregar o melhor para o nosso cliente, a melhor experiência, e assim a gente continuar crescendo numa esfera totalmente nova. Né, Lília? Sim, sim. E eu ia até falando, ouvindo você falar, né, Lúcia, a gente vê também quantas demandas o profissional executivo de tecnologia tem ao mesmo tempo, né? Porque enquanto a gente fala de toda essa transformação e de todo esse lado da inovação e do digital, você tem também a segurança da informação, então os ataques cibernéticos, né? A Lei Geral de Proteção de Dados e tudo isso acontecendo concomitantemente.
como lidar e como saber priorizar isso? E aí eu lidaria também, depois eu pediria para a Lília trazer, até do ponto de vista, né, da estratégia da organização, quer dizer, como lidar com tudo isso ao mesmo tempo? E tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de desenvolvimento seguro, né? Quando a gente fala também de compliance, uma delas é LGPD, que veio muito forte, né? Ele não veio para atrapalhar o negócio, mas dar um respeito maior ao cidadão, uma colaboração também nesse nível de responsabilidade social, né? Então, a gente mudou a nossa forma de lidar com essa questão da inovação, de entregas de novos modelos, né? Então, acho uma visão muito positiva. Não dá para separar também, sabe, Renata? Quando a gente pensa em soluções novas, a gente tem que ter esse respeito ao compliance, LGPD, já pensar desde o início em segurança da informação, né? Hoje a gente vive um momento que foi uma virada de página muito importante. Segurança da informação, ao longo de muitos anos, foi negligenciado, né? É investimento caro, ninguém enxerga, né? Precisa realmente disso? Será que precisa de um seguro mesmo? Eu preciso investir nessa plataforma? Se eu investisse nisso, quantas lojas eu conseguiria abrir? Ou quanto que eu conseguiria automatizar minha produção, né? Mas com tanto ataque de ransomware, né, em todos os segmentos, mas principalmente na saúde, no varejo, né, deu uma consciência corporativa muito importante, né? Ele para o negócio, sim, ele dá um prejuízo, sim, e pode até ser um risco de continuidade. Então, essa clareza fez com que a gente investisse mais em tecnologia, mas também na conscientização de pessoas. E por isso, quando a gente traz essas inovações, a transformação digital, a segurança já tem que estar lá embutida, né? Não é um investimento adicional, mas é algo super necessário de continuidade de negócio, tá? Isso diminui também os investimentos, porque é muito diferente você fazer uma nova plataforma, ou contratar uma nova plataforma e depois pensar na segurança. Tá? Se elas começam juntas, desde a especificação, ideação, né, até a entrega, a gente consegue uma otimização. E tudo em degraus, tá, Renata? A gente não consegue também fazer do 0 a 100, né? Então, a gente vai com metodologia ágil, a gente vai entregando em etapas, obtendo os resultados, e esses resultados financiando as próximas atividades, e aí é tudo cross, tá? Eu não consigo separar essas disciplinas hoje em dia, eu acho que seria um grande equívoco, né? Falar, vamos economizar um pouquinho nessa plataforma, tirando a parte de segurança, vamos fazer um modelo tradicional, uma metodologia tradicional, abrindo mão de compliance, é um grande equívoco, a gente vai gastar muito mais lá na frente. E aquilo que a gente está desenvolvendo pode até não ser implementado, tá? Mas se a gente pensar nessas inovações, e principalmente, quando eu falo de transformação digital, né, não é só digitalização, é uma transformação de mindset da companhia, né? E aí tudo isso, né, acaba virando um componente só de entrega dessa transformação digital, tá? E isso, né, Lúcia, vai para qualquer coisa, né? Quando a gente fala que segurança da informação e compliance tem que andar junto, porque faz parte desse novo modelo de pensar como fazer inovação, a gente olha aqui outros temas que são relevantes para a organização, como sustentabilidade, como diversidade e inclusão, né? Quando a gente fala de pessoas, não dá mais para falar que a empresa precisa ser daquele jeito que era antes e fazer uma coisa de cada vez e não pensar nesses temas que são tão relevantes e que todo mundo vai precisar prestar atenção para o futuro, né? Como os aspectos de sustentabilidade, de fazer o negócio ser um negócio sustentável, que tenha uma continuidade, que gere emprego, que tenha responsabilidade social, que seja inclusivo e que seja sustentável e que não prejudique o meio ambiente. Isso tudo vai tudo num bolo só e que a gente precisa já pensar dessa forma, né? Como você falou, o mindset, e eu falei lá no início, né? Para mim é o entendimento daquilo onde você quer chegar e todo mundo está nesse mesmo mindset. E esse mindset não vai mudar.
cada vez mais sendo exigido das empresas e dos profissionais para que a gente, quando pensar em algo, já pensar de uma forma completa, já pensar em todo esse ecossistema sustentável, seguro, inovador e que tenha impacto, né, para os clientes e para os colaboradores, né? Então, de uma forma mais ampla, mais geral. Eu E até que queria... sistemas... desculpa, pode Desculpa, falar. Lúcia, imagina, o que eu queria pegar um gancho que você falou no início, Lúcia, que era, isso aqui é um bate-papo, né? É uma conversa, então queria inclusive pedir ou deixar aberto para todo mundo que quiser nos interromper e fazer perguntas, eu vou trazendo as perguntas para o meio da nossa conversa também, tá? Desculpa, Lúcia, continua, por favor. Isso é complementar o que a Lilian está falando, né? E tem que ser natural mesmo, né? A gente não pode ficar pensando, não, temos cota para diversidade, a gente tem um plano de sustentabilidade. Não, isso tem que ser natural, né? Como a segurança. Então, assim, pessoas, processos, tecnologia, tudo tem que ser natural em todos esses parâmetros que a gente falou. Eu falei, a Lilian falou, a gente se complementou aí quando a gente fala nessa caixa, que ela é muito importante. Daqui a alguns anos, a gente não vai ficar mais pensando em diversidade, de inclusão. Isso vai estar na nossa pauta. A gente vai falar com naturalidade, nossos projetos, nossas metas de companhia vão ter isso assim, muito mais fáceis. Quando a gente fala de transformação de mindset, vai muito nessa linha, né? Hoje, a gente, em muitas empresas, tem que falar muito forte e abertamente sobre diversidade, mas outras é tão natural, né? Mas tem tanta inclusão que já não é necessário, já está num outro patamar de desenvolvimento. Em algumas, a gente tem que fazer planos muito estruturados de sustentabilidade e outros já estão anos-luz à frente. Pegar o exemplo dessas empresas que são referência, né, e trazer aqui para cada companhia com uma visão de inovação e com muita naturalidade. Né? Cada vez que a gente falar, não, tem que ter cota para mulheres, cota para negros, cota para isso, para aquilo, a gente está dando alguns passos para trás. Mas a partir do momento que a gente tem índices que realmente demonstram que a diversidade está ali, naturalmente, a gente fez um grande gol. Né? E aí eu queria aproveitar isso que você falou, Lúcia, e perguntar um pouquinho para vocês, assim, existem empresas que estão muito estruturadas, que são empresas que são referência, que são empresas que estão muito à frente, né? À frente do seu tempo, já vieram com uma gestão inovadora de essência. E tem outras empresas que estão aqui começando, né? E a gente vê, eu que trabalho com empresas em diferentes patamares, eu vejo isso muito forte, tanto nas pessoas com quem eu interajo, como também nos recursos que elas dispõem. Então, para essas empresas que estão menos estruturadas, que estão começando, né, a essas transformações, o que vocês dariam assim, de recomendação? Né? Por onde elas devem começar? Olha, Renata, na minha visão, serve para qualquer coisa, né? Seja para uma startup, para uma empresa pequena não estruturada ou para grandes empresas. Porque as grandes empresas, mesmo tendo uma evolução e boas práticas para apresentar, elas começaram em algum lugar, né? Lá atrás. Né? Então, para mim é o seguinte, né? Criar um plano real e efetivo dessa estratégia. Isso é fundamental. Você precisa saber para onde você quer ir, aonde você quer chegar. E entender o seu mercado, entender o seu consumidor, entender seus colaboradores, tudo isso está dentro desse plano. Seja uma empresa de uma pessoa, de 2 sócios ou uma empresa super grande. Eu preciso entender esse plano para entender aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Né? Isso, para mim, é super importante. Como eu falei lá atrás, esse alinhamento, esse mindset, ele precisa também estar alinhado. Né? A gente vê em algumas empresas que o CIO, ou CHRO, ou CEO tem uma agenda de transformação, ou até contrata um CTO para isso, mas o resto da companhia não. Isso, para mim, é um grande equívoco, porque todos estão na mesma página. Né? Então, para mim, a transformação digital passa também por essa transformação cultural.
O que é essa transformação cultural? É você alinhar pessoas, processos, tecnologias, símbolos, nesse mesmo guarda-chuva. Então, não adianta você ter metade da companhia pensando de uma forma, num único mindset, e a metade não. Isso, para mim, é o que faz diferença. Se todos estão com a mesma estratégia, todos estão alinhados com essa mesma estratégia, já pensando de uma forma igual, a tendência de ter sucesso é muito alta. Além desse plano, né, desse mindset, para mim, assim, entender essa cultura também. A cultura fala muito sobre o que a empresa é, né? Então, você também precisa fazer aí um aprofundamento da sua cultura. O que é a minha cultura? O que me trouxe até aqui? Quais são os meus valores, a minha essência? E o que eu preciso fazer para entregar esse projeto, entregar essa estratégia? Então, eu preciso desenhar uma nova cultura. E essa nova cultura passa por várias coisas. Para mim, as questões relativas às pessoas, à liderança, isso para mim é fundamental. Então, eu preciso entender se essa liderança está preparada para entregar essa nova estratégia. Com certeza não. A gente tem milhões de desafios aqui. Entregar o hoje, o amanhã, já pensar em todos os aspectos de segurança da informação, de proteção de dados, já pensar dessa forma. Então, as pessoas precisam estar capacitadas, eu preciso ter os perfis corretos, eu preciso estar alinhada ao mesmo mindset. Então, as pessoas são pilares importantes que a gente precisa trabalhar. E, muitas vezes, não só competências, comportamentos, né? As pessoas precisam ter esses novos comportamentos. A gente vem passando aí por um turbilhão de mudanças, onde as lideranças estão sendo obrigadas a pensar e fazer negócios de forma diferente, porque ser mais colaborativos, precisam dar mais autonomia para as pessoas, precisam destituir algumas crenças limitantes sobre o que é o trabalho, o que é produtividade, o que é estratégia. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, as pessoas, não é que elas queiram ser do passado, né? Mas elas irem para o futuro, elas precisam entender quem elas são e o que elas precisam buscar, né? Precisa Então, de um processo de capacitação, né? sim, tem que ter muita capacitação, mas tem que ter muita comunicação, tem que ter muita conversa, tem que ter muito alinhamento, né? Então, como a Lúcia falou, isso aqui não é uma maratona, é uma jornada. E você fazer uma transformação cultural não é do dia para a noite que você consegue, né? Então, fazer esse deparo aí, desse plano também cultural, ele é super importante. Outro aspecto, né, que eu vejo, né, e aí sim, aí você vai escolher quais as tecnologias que são prioritárias naquele momento, naquele ano, para o curto, para o longo prazo, né, as pessoas, os projetos prioritários, e fazer uma coisa de cada vez, porque a gente não sabe tudo, né? A gente vive também no movimento de transição, que existem muitas coisas que vão aparecer ainda, e a gente tem que dar espaço para essas novas coisas, e que a gente também não vai saber de todas as respostas, né, o que vai acontecer no futuro. Então, a gente precisa saber que isso vai acontecer, né? Faz parte mais do nosso dia a dia, fazer uma coisa de cada vez, experimentar coisas, errar muitas coisas. O que é importante é preparar a empresa para essa transformação. E preparar a empresa para essa transformação passa por um plano estratégico, alinhado com todos os stakeholders dessa organização, passa por um projeto, um programa de transformação cultural, olhando pessoas, olhando processos, né? Eu falei de pessoas, mas processos também é importante a gente rever. Será que a gente tem os processos adequados para esse novo movimento, para essa transformação? Como é que a gente investe na tecnologia? Como é que é o nosso orçamento? Como é que a gente decide? Como a gente promove as pessoas? Como a gente capacita essas pessoas? Então, esses processos que ajudam a transformação precisam ser vistos, redesenhados e preparados para essa nova jornada.
Então, para mim, independente se a empresa é grande ou pequena, se tem recursos ou não, se é de um sócio ou não, se é uma startup ou não, ela passa por aí, por esse plano, por essa transformação cultural, pelo esse papel da liderança e aí definir quais são os passos, né, os projetos prioritários que precisam ser feitos a cada momento de cada vez, né? Então, para mim é isso, né, do que se eu tivesse que dar aqui alguma sugestão aí para empresas que não são tão estruturadas, né? E não é fácil, né? Por onde Não. começar, né? Tem aquela ansiedade, né? Nossa, o concorrente está fazendo isso, fazendo aquilo, nós vamos fazer também, né? Não pode ser de forma abrupta, sem pensar, só porque o outro está fazendo. Então, realmente não é fácil começar. Mas a gente tem que fazer alguma ruptura com algumas coisas que a gente dava valor no passado, mas que para o futuro pode não ser tão relevante, né? Não só em processo, não vou procurar não ser tão redundante, porque a Lina já colocou vários pontos que eu concordo, né? A gente tem que fazer algumas rupturas, né? Uma terapia também do desapego, principalmente empresas brasileiras, né? Empresas de dono, tem que passar por uma profissionalização. Não que eles não sejam profissionais, mas eles indo para o nível de conselho, lhes dá a oportunidade de ter uma visão mais ampla do que aquela organização ou aquela empresa, mas também uma visão melhor do mercado. Então, a gente tem que abrir a visão, sim, abrir a escuta. O comportamento das pessoas está mudando. Então, a gente não pode olhar o hoje pensando no futuro. A gente tem que olhar a geração que está vindo aí. Como esse comportamento? Antigamente, a gente falava de gerações, né? A cada 25 anos, né? A gente tem uma geração a cada 25 anos. A gente está falando agora gerações de 3, 4 anos, né? Porque o comportamento dos jovens está mudando muito rápido. E a gente também está numa fase que antes os jovens seguiam os sêniores, né? Os mais velhos, os pais, os chefes. E hoje não é isso. Existe uma adaptação de comportamentos. E sim, os mais sêniores também aprendem com os jovens e adaptam esses comportamentos. Então, abrir a audição, a visão, essa percepção do que está acontecendo, no comportamento humano, no comportamento do mercado, no comportamento dos nossos concorrentes, em especial dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Seja um cliente, um consumidor direto, um distribuidor, um produtor, qualquer tipo de cliente. Então, isso é muito dinâmico. E o que eu aprendo hoje, provavelmente daqui a 2, 3 meses, está em outra dimensão, né? E para dentro de casa, também fazer rupturas com modelos antigos de gestão, né? Por isso que a gente fala liderança, por exemplo, mas é um outro tipo de liderança também. Da abertura à criatividade, né? A liberdade e a criatividade. E a gente também entender que não importa a área de negócio, posição hierárquica, que é uma coisa também que tem que ser repensada, a hierarquia dentro das companhias, né? Mas, assim, qual o nível de criatividade que a gente tem para ter inspirações para essa transformação digital, inspirações para essa inovação? Isso vem muito também, não só da abertura, mas do clima que a gente coloca nas organizações. Se o clima é favorável, se as pessoas estão trabalhando de forma não só feliz, mas com essa liberdade de opinar, de repensar, de propor, ideias brilhantes acontecem. Tá certo que vem uma avalanche de ideias, você não vai implementar todas, e nem todas serão boas, mas dessas a gente abre oportunidades de repensar também. Então, sim, tem essa visão estratégica que tem que vir em cima, né? A liderança aí do alto escalão, desde dos conselheiros, fazendo provocações importantes e inteligentes, todos os executivos com esse mindset e trazendo toda a corporação para essa transformação digital, mas trazendo seus pares, sejam pares de tecnologia, sejam fornecedores, né? Trazendo todo mundo para esse reposicionamento estratégico. E pensar, o que eu sou hoje, né? Será que o que eu sou hoje, eu vou existir daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Mesmo existindo, mas será que é só isso que eu quero ser? Eu tenho outras oportunidades? Hoje eu sou o diferencial, estou na frente, mas olha os meus concorrentes, eles estão me atropelando com ideias muito legais, eu quero fazer isso aqui também. Eu vou deixar de ser líder e eu vou copiá-los? Até quando? Eles vão me engolir? Até quando?
Então, é repensar mesmo quem eu sou e quem eu quero ser no futuro, né? E aí a gente volta muito nessa questão de pessoas, de ter um ambiente muito bacana. E eu acho que a gente está evoluindo muito também na questão do humanismo, né? Eu vi ali da Miles uma pergunta. Sim, antigamente a gente pensava muito em dinheiro, conversão, né? Quanto que fatura, etc. e tal, né? Hoje a gente pensa também em bem-estar, conforto, comodidade. A fidelização vem muito mais do que descontos recorrentes na compra ou na recompra, né? A gente fala de oferecer serviços e condições até melhores para esses nossos clientes, independente de segmentos, né? Mas quando a gente fala de inovação e tecnologia, eu lembro da Unicef, né, assistir uma palestra de um projeto bem bacana, que ele falava o seguinte, né, tecnologias vestíveis, né? Quem aqui gostaria de ter tecnologia vestível para acompanhar o seu bebê dentro de casa enquanto trabalha, né? Que está lá com a babá, super bem cuidado. Todo mundo levantou a mão. Quantos pagariam X mil dólares para ter um monitor de temperatura, pressão desses bebês, mesmo com babás ali cuidando, etc. e tal? A grande maioria continuou levantando. E assim foi uma série de perguntas, né? E no final, eu acho que foi bem emocionante, porque essas tecnologias vestíveis, poucas pessoas teriam acesso, mas nem precisariam tanto, porque tem uma estrutura familiar e financeira para cuidar dos seus filhos. Mas a Unicef estava usando na África, né, para cuidar de crianças que estavam com uma situação de saúde muito degradadas, colocando essas tecnologias vestíveis, não só para monitorar essas crianças, mas prover medicamentos, alimentação no tempo certo, né? E isso choca a gente, porque todo mundo está pensando no seu próprio bem-estar. Eu acho que da pandemia para cá, sim, o comportamento mudou bastante, mas também nessa linha, né, da humanidade. Eu acho que todos os segmentos têm oportunidades e os executivos precisam começar a pensar nisso. Isso traz muito mais valor à companhia, né? Isso traz muito mais fidelização à companhia. Não fica mais nessa briga, né? Às vezes você é até desleal de quem vende mais, qual é o seu espaço dentro do mercado, né? Então, a gente quer ser melhor em propósito, não só no espaço físico ou financeiro, um espaço de mercado, mas em propósito, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso, está muito embrionário, mas eu acho que os executivos, em geral, precisam começar a colocar isso numa pauta muito viva, envolvendo todas as pessoas, o máximo possível, com ideias que, sim, vão cuidar de negócio, de reposicionamento estratégico, de resultado financeiro, quais são as tecnologias, etc. e tal, mas qual é o nosso maior propósito, né? Quanto que a gente está cuidando do conforto e quanto a gente está tendo humanidade nessas soluções. E falando também de humanidade, eu acho que, além dessas inspirações que a gente fala, né? Tem um ambiente muito bom para trabalhar, pessoas felizes, também vem de uma gestão mais humanizada, vamos falar assim, né? Porque antigamente era muita ordem, controle, né? Decisão, às vezes até punição, né? E hoje, quando a gente dá essas oportunidades, a gente consegue entender o eu, consegue entender o profissional, além da sua posição e sua entrega de meta, que está ali na sua avaliação, desempenho, entender sua situação pessoal, né? E o quanto isso está influenciando positivamente, quanto que ele precisa de aporte dos amigos e da empresa. Tudo isso faz parte da nossa vida, né? A pandemia nos ajudou nesse ponto. Antigamente, o profissional ia para a empresa entrou em nossas casas, entrou também em nossas famílias. Nossas famílias entenderam um pouco melhor como que a gente trabalha, nossa dinâmica. Em TI, então, eles chamam a gente de loucos, né? Eles tratam um monte de assunto, é acelerado, né? Mas eles entenderam a nossa dinâmica. Isso aconteceu em todas as profissões. Mas as empresas também entenderam e respeitaram as dinâmicas familiares. Eu acho que a gente está começando a subir degraus importantes da maturidade na questão de humanidade, que vai muito além desses 2 pontos que eu coloquei agora, né? E complementando e até respondendo aí a pergunta do chat, né? Quando a gente fala de humanidade, assim, gente, assim, a transformação não acontece sem as pessoas.
tanto do ponto de vista de cliente quanto de colaborador, porque, no fundo, clientes e colaboradores são as mesmas pessoas, né? São as mesmas... A gente, em algum momento, a gente é colaborador, em algum momento, a gente é cliente. Então, a gente está falando de pessoas, e pessoas, a gente precisa criar um ecossistema que seja bom, tanto para o cliente, quando ele vai comprar não só produto, mas soluções, inovações, aquilo que vai além daquilo da compra e venda, como a Lúcia bem explicou aqui, como um colaborador também, ele quer trabalhar numa empresa que faça sentido para ele, que seja alinhado com o propósito dele e o propósito da empresa de entregar algo valoroso, que agrega valor, que o cliente, que você vai entender que vai fazer diferença na vida de alguém, das pessoas. Então, é isso que a gente está falando, né? De uma empresa que vê o propósito de uma forma mais ampla, tanto para colaborador quanto para cliente. E ver o propósito de forma mais ampla requer um ambiente agradável, um ambiente que as pessoas possam ser criativas, que tenham segurança, que confiem uma nas outras, que exija um ecossistema de segurança psicológica para que você possa criar, para que você possa inovar, mas que você também possa errar sem ser punido. Então, tudo isso, né, as novas gerações vão requerer da gente, né? As pessoas não querem mais trabalhar por trabalhar. As pessoas querem trabalhar para entregar algo que seja valoroso, que agregue valor. Então, isso também é importante. Por isso que eu entendo que tanto a transformação como a inovação pode fazer com que a gente seja um ecossistema muito melhor do que a gente foi, que é só olhar custo e produtividade, que a gente faça coisas mais interessantes e que todo mundo se sinta bem fazendo essas coisas, né? Como a gente falou, né, do modelo de gestão, tem que estar mudar, entender, porque os desafios são enormes. E se a gente não encontrar formas diferentes de entregar esses desafios no futuro, e repetir o passado, ele não vai mais, a conta não fecha. A gente vai criar burnout, a gente vai criar pessoas deprimidas, pessoas estressadas. A gente não pode concorrer com os robôs. A gente não é robô. Então, a gente tem que entender que a gente tem algo que é diferente dos robôs e que pode ser usado a nosso favor, né? Que é a nossa criatividade, o nosso sentimento, a nossa forma de se conectar um com os outros. Então, a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, nesse novo ambiente de trabalho, nessas novas formas de trabalho. Então, é isso. Não ter medo. Oi? Você estava falando muito, né, dessa jornada que você mesmo disse, né, que o colaborador, ele é cliente e isso se mistura. E a gente vê toda essa... Eu ia perguntar para vocês assim, como é que a inteligência artificial, toda essa parte de dados, como é que isso vem a ser? Porque isso no cliente, o impacto é enorme, né, nessa jornada do cliente. E tem a jornada do colaborador também. Como é que vocês vêm sentindo o impacto, né, dessa inteligência de dados, dessa inteligência artificial no dia a dia das empresas com as jornadas do cliente e do colaborador? Olha, Renata, eu acho que a gente tem muita tecnologia à nossa disposição. Né? Eu lembro, assim, eu participei das startups de telecom no Brasil, né? Foi um dos projetos que eu participei e tenho muito orgulho. Então, lá atrás, nos anos 2000, 99, 98, 99, a gente não sabia usar celular. Celular era uma coisa super inovadora, e todo mundo não aprendeu a usar celular, e hoje usa celular e não consegue mais viver sem celular, né? Então, hoje no Brasil, eu acho que tem 2 celulares por pessoa, é impressionante isso, né? Como é que a gente vê essa tecnologia? Eu só vejo coisas positivas, porque a tecnologia, para mim, é o meio de chegar em algum lugar, né? Então, assim, na minha visão, a inteligência artificial, essa inteligência de dados, tudo que está aí à nossa disposição, é à nossa disposição. A gente pode ser muito melhor com toda essa inteligência.
vou citar um exemplo da empresa que eu trabalhei, né? A gente implementou uma inteligência artificial para a força de vendas, que é a nossa lá, eles chamam de TINA, que é uma inteligência artificial através. Será que perdemos a Lilian? Eu acho que ela travou. Eu acho que sim. Eu vou aproveitar, então. Tá bom, Lúcia. Mas eu acho De legal. tipo de cliente. Voltou, Lilian. A gente perdeu você por alguns segundos. Alguns segundos, né? Então, na empresa que eu trabalhei agora, né, que a gente implantou a inteligência artificial, o que ela veio? Assim, a gente não sabia usar, a gente contratou empresas que pudessem fazer isso para a gente, então todo mundo teve que aprender o que é essa tecnologia, o que ela pode fazer, o que ela pode oferecer, e no momento que ela foi implementada para os nossos vendedores, que são pessoas simples, mas que sabem usar o celular, é a mesma coisa. Então, capacitar essas pessoas a usar a tecnologia a seu favor, para agregar valor ao seu trabalho, ao seu negócio, ser mais produtivo, conhecer mais informações, ter à sua disposição, na sua mão, tudo que é necessário para fazer uma boa oferta, para fazer uma boa venda. Então, como é que eu vejo a tecnologia? Eu vejo que a gente tem que buscar mesmo e usar muito mesmo. Agora, a gente precisa entender o que é isso, aprender como usar e depois usar ao nosso favor. E tudo vai acontecer dessa forma, como o celular. Antes a gente não sabia usar computador, hoje a gente usa, a gente não tinha internet, agora a gente tem. Antes a gente não tinha celular, agora a gente tem. A gente vai ter inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai ter robôs, a gente vai estar operando, sendo muito mais produtivo e mudando o mindset das pessoas de estarem fazendo tarefas rotineiras, que são trabalhosas, que exigem, que são totalmente processuais, transacionais, substituindo por robô, e daqui a pouco a gente vai aprender a fazer novas coisas, usar essa inteligência para o futuro, a nosso favor. Então, vão ter novas profissões, as pessoas vão aprender a usar essa tecnologia, então, são coisas que vão evoluir, né? Então, eu imagino que essa tecnologia que a gente não sabe ainda, a gente vai aprender a usar e vai usar muito bem a nosso favor para que agregue valor aqui. Mas o que é mais importante de tudo isso? É entender que o ser humano ele é capaz de se adaptar, que o ser humano é capaz de aprender novas coisas e que o ser humano tem algo que é único e é insubstituível, que o robô não consegue substituir, que são as nossas conexões, as nossas emoções e a nossa inteligência. Isso o robô ainda não, pelo menos não conseguiu nos substituir. Então, é necessário que existam os seres humanos para estar operando tudo isso a nosso favor, né? Então, eu acredito muito nisso, né? A gente vai deixar de ser uma empresas comando e controle, processuais, da antiga economia, de produzir, de trabalhar com escassez, de produtividade, para a gente trabalhar com acesso, com democratização, com informação, com valor agregado. Então, a gente está aí no meio dessa mudança, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Mas é isso que eu vejo, eu só vejo isso com bons olhos, e que a gente vai adaptar a trabalhar nesse novo momento e vamos aprender novas coisas, né? Lilian, e colocando as pessoas em outro patamar, né? Saindo daquelas atividades repetitivas, fazendo, né, coisas úteis, né, Lúcia? Corriqueiras, e colocando assim, abrindo oportunidades de se reposicionar mesmo, né? De abrir todo o potencial intelectual, toda a sua experiência e criatividade, colocando assim, à mercê do crescimento mesmo. Eu não falo só da empresa, mas do profissional, pessoal também, né? Então, assim, quando a gente fala de dados, por muitos anos a gente olhava pelo retrovisor, né? Como foi o resultado, qual vai ser, qual é o nosso período sazonal, qual foi o nosso indicador no passado, e tentar enxergar a curto prazo, até médio prazo, o que poderia ser nos anos seguintes. E a gente está com uma grande oportunidade, quando a gente fala de dados mesmo, trazer uma inteligência para as companhias, muito além do que a capacidade humana poderia ter, né? Essas análises cognitivas. Então, a gente analisa comportamentos e tem respostas para as coisas que a gente talvez nem nunca chegasse a perguntar, né? Nem ter insights
de aquilo poderia estar acontecendo. Pode ser com o colaborador, mas principalmente com o mercado. Isso ajuda muito nesse reposicionamento e nessas decisões estratégicas, né? E com o aprendizado. E aí fica bem perigoso mesmo, porque o aprendizado, o que a Lília está fazendo de melhor, que eu posso aprender com ela, e eu vou ter também bons resultados, né? E o que a Renata está fazendo também de melhor, que eu posso aprender com ela, e eu vou melhorar meus resultados. Mas a gente também tem que estar sempre aberto ao novo. Então, mesmo que a Lília seja a primeira do ranking, tem resultados que está sendo copiado nesses modelos, a gente tem que criar novas formas de evoluir sempre. Eu tenho que ser melhor todo dia, né? E quem nunca falou, eu acordo todo dia para fazer o meu melhor, eu acordo todo dia para ser melhor do que ontem, para trazer resultados melhores. Então, a inteligência artificial, dados, abre uma oportunidade, um oceano de oportunidade, né? Quando a gente fala de empresas que estão num momento mais inspirador, né? Onde dá oportunidade para as pessoas também serem criativas e colocarem suas ideias. Por outro lado, seja de forma estruturada ou não, a gente consegue, com modelos estatísticos, cognitivos, começar a traçar linhas mais futuristas, tomadas de decisões, até redirecionamentos estratégicos, né? Então, acho que coloca empresas e pessoas em outro patamar, Renata. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, também vem a robotização, tem uma série de outros recursos de tecnologia que a gente coloca à disposição de pessoas, dentro, fora da companhia, mas à disposição de pessoas, tornando a vida muito melhor, né? E é muito legal ser criativo, né? Todo mundo gosta, assim, de, poxa, olha, a Lília deu uma boa ideia aqui, vamos pensar, vamos evoluir. E aí, quando todo mundo pode participar, olha o conjunto, né, de oportunidades, tornando uma hiper oportunidade na companhia. Ah, mas vem ideias também tão estranhas. Tá bom, pode ser estranha para você, mas se você tiver um outro olhar, quem sabe, é aquela ideia mais disruptiva. Então, dentro de uma avalanche de ideias, avalanche de resultados de análise de dados, e etc. e tal, você agora tem que saber lidar com isso. Eu acho que o desafio nosso vai ser como lidar com essa inteligência artificial, como lidar com esses dados e esses resultados. Eles não vêm sozinhos também, não adianta falar, vou subir um data lake, vou ativar uma inteligência artificial, lá vem tudo de graça. Não, a gente depende da inteligência das pessoas, né? Para que a gente tenha movimentos, processos, questionamentos certos para ter os direcionamentos de respostas também corretos, né? Então, não existe nada que o robô possa substituir a posição de pessoas, né? E aqui tem Oi? Não, pode continuar, por favor. Né? E aqui já emenda assim, até uma pergunta, assim, quais são as competências, né, que vocês avaliam dos novos talentos ou profissionais que estão sendo contratados, né? A resposta que eu te der hoje, eu posso estar dando uma resposta evoluída no mês que vem, que vai evoluir até no início do ano que vem, né? Mas, assim, pessoas inspiradoras e criativas, acho que até mais importante do que aquela competência ou experiência profissional muito forte, né? Ele ser técnico demais, ele ter uma experiência prática demais, mas quanto que ele está aberto para o novo, quanto que ele consegue inspirar pessoas, movimentar pessoas para esse novo mundo, né? A gente fala muito em transformação digital, mas essa transformação também é dentro da nossa casa, da nossa vida, né? O tempo todo a gente tem que se adaptar nesse mundo. Quantas pessoas a gente fala, independente de idade, parece estar no século passado ou retrasado, né? E, independente de idade, você está muito futurista, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Aloysio, aos seus 98 anos, 99 anos, era inspirador, disruptivo, né? Então, não é uma questão de idade, mas o quanto que você está aberto para isso, né? Então, antes a gente tinha alguns perfis, ou alguns parâmetros de competências e exigências de experiências que hoje a gente está repensando mesmo, né? Mas pelo menos essas duas ainda vivem numa pauta muito forte. Porque não adianta você ter boas ideias, né? Se você não souber inspirar pessoas, movimentar pessoas para construir aquela boa ideia e entregar aquela boa ideia. Né? É complementar, Lilian, com outras Sim, competências. Né? São Tem tantas várias, novas, né? Eu fiz aqui uma relaçãozinha.
Nem fale, eu acho que tem muitas aqui, mas é importante ouvir a Lília nesse ponto também, Lília. Que bom. Mas, assim, além do que a Lúcia falou, né, tá aberto para o novo e não achar que sabe tudo, né, porque as experiências e as competências que nos trouxeram a gente até aqui não quer dizer que vai levar a gente para o futuro. A gente precisa, hoje, é importantíssimo que a gente tenha uma escutativa para poder capturar as informações, o que as pessoas estão falando para a gente. É super importante essa competência, é super importante que a gente consiga trabalhar em times, sejamos colaborativos. Hoje, cada vez mais, é uma exigência que a gente seja colaborativo, que a gente também consiga inspirar, né, aquilo que a Lúcia falou, engajar pessoas, porque não adianta ter boas ideias e não conseguir mobilizar as pessoas, ser um líder inspirador, um líder que engaja, pessoas que possam, e não necessariamente a questão é hierárquica, né, porque você é o diretor ou é o gerente, não, essa liderança é uma liderança pessoal, de tudo na vida, né, tanto na empresa como fora dela. Então, é necessário que você tenha isso, essa capacidade de engajar, essa capacidade de empreender, de ser curioso, de buscar o novo, de saber, né, que a gente chama de lifelong learning, né, de querer estudar, de querer aprender, desaprender, aprender, reaprender, tudo que a gente está ouvindo falar. Você tem que ter essa vontade de querer aprender e reaprender. Então, são algumas competências que eu vejo que são super importantes, né? No mundo de hoje. Colaboração, estar aberto, ter uma escuta ativa e essa capacidade de aprender e reaprender. Eu tenho uma questão aqui que eu acho que não dá para a gente deixar de perguntar para vocês. Como é que vocês têm lidado com o apagão de talentos nessa área de tecnologia? Né? Porque isso é uma das coisas que a gente se depara o tempo todo, né? E, inclusive, Lúcia, eu até queria citar aqui as suas premiações, né? Quando eu te apresentei, eu acabei não falando isso, que eu acho que é super importante, né? A Lúcia foi a executiva do ano em 2020, né? De tecnologia. Tem 10 anos de premiação aí no IT CIO, destaque do IT for CIO. Poxa vida, são premiações super importantes. E então, assim, eu acho que isso tudo é um resultado, né, de um trabalho que você vem fazendo, que eu acho que os CIOs vêm fazendo, que tem sido bem difícil nos últimos anos, e isso atrelado a esse apagão de talentos, quer dizer, como trazer pessoas para as equipes de vocês, como é que você tem lidado com isso, e a Lilian também, do ponto de vista de RH? Obrigada, viu, Renata? Então, apagão de profissionais da área de tecnologia, a gente já vem sofrendo há muitos anos, né? Então, eu acho que é uma questão até bem estrutural, vindo lá dos primórdios da educação. Muitas crianças já não têm muita aptidão ou deixa de ter aptidão para exatas, porque não foi bem estruturado desde a primeira instrução, né? Mas a gente tenta fazer um resgate o tempo todo. Então, desde essa primeira infância, mas principalmente no segundo grau, buscando pessoas para entrar para a área de exatas, tá? Mas a gente hoje está falando de outras questões que, entre trazer para a área de exatas, desenvolver, né? E é uma área que você tem que ter não só aptidão, mas paixão, principalmente quando a gente fala em tecnologia. Não é fácil trabalhar na área de tecnologia, é complexo, exige muito do profissional, né? Tempo, dedicação. A gente, às vezes, abre mão de questões que são muito fortes, muito importantes para a gente, até de estar na família por ter que garantir, né, as operações da companhia, fazer as inovações, assim por diante. Então, não é fácil ser da área de tecnologia e ser feliz naquilo que faz, né? Então, tem que ter amor à profissão. Ter uma boa bagagem. Então, a gente tem investido em vários jovens e profissionais na sua jornada de crescimento. O que eu estou falando de que o desafio está muito maior hoje em dia, porque os profissionais podem trabalhar em qualquer lugar do mundo,
dentro da sua casa, do seu quartinho, do seu escritório. E pode trabalhar em vários locais ao mesmo tempo, no seu quartinho, no seu escritório. Então, o que faz ele ficar no seu time? O que faz ele ficar naquela empresa? O que o inspira? Né? E esses modelos que nós temos tradicionais de retenção não funcionam mais. Nem para TI, nem para qualquer outra profissão. Então, a gente tem que repensar. Eu não tenho uma resposta conclusiva para você, Renata, porque está todo mundo repensando isso. Mas já começa por aí, né? A minha entrega, né? O meu nome e sobrenome, a empresa que eu estou trabalhando, aquele resultado, reconhecimento, isso às vezes vale muito mais, o ambiente bom para se trabalhar, vale muito mais do que o salário, né? Embora o exterior tem pleiteado bastante profissionais do Brasil, propostas em dólar são muito tentadoras, né? É verdade. Então, assim, o que a companhia realmente pode pensar de forma disruptiva, pensando em transformação digital também, e novos requisitos de retenção. E aí, retenção é um nome tão ruim, né? Eu não quero reter. Eu quero que ele tenha prazer de trabalhar, ter orgulho de trabalhar. A partir do momento que eu falo que eu tenho que reter, algum problema tem aí, né? Então, até a forma que a gente está tratando esse assunto daqui para frente está sendo diferente, né? Está sendo disruptiva. Então, normalmente, eu gosto muito sempre dos times com quem eu trabalho. Eu falo, parece uma família, porque a confiança, a colaboração, né? O respeito, o olhar além do profissional, a pessoa, a família, né? As entregas, a realização de cada um tem o seu interesse, sua missão, suas inspirações também, né? Você saber montar todo esse quebra-cabeça ajuda bastante. Tem pessoas que você desenvolve, né? Ele estava ali quietinho, esquecido, dormido, ao longo de 10 anos, você dá oportunidade, ele ocupa aquele espaço e ele vai desenvolvendo, vai ocupando espaço, super feliz, recebe proposta e fica, recebe proposta, não aguenta e vai embora. Mas você também tem orgulho de ter desenvolvido esse profissional. Você fica feliz porque ele está crescendo. É verdade. Então, assim, quais são esses motivadores? Entender, né? Porque fica, entender porque vai. Alguns você vai ter controle e outros você não vai ter controle daquela situação, né? Podem ser até aspectos muito pessoais. Então, a gente está repensando, Renata, principalmente na área de tecnologia, tá? Eu acho que não é movimentado só por salário, benefícios, né? Mas isso é relevante, nunca vai deixar de ser relevante, acho que na vida de qualquer pessoa, você ter liberdade para trabalhar, flexibilidade, né? Você está home office ou híbrido, assim, praticamente quase todos os profissionais de tecnologia não querem mais trabalhar presencial. A gente nem consegue mais contratar presencial, as pessoas declinam. Eu pago o dobro, declina, né? Porque o tempo que ele fica em trânsito, ele fica improdutivo, é aquele estresse que ele passa, enfim, tem vários outros fatores que eu em casa sou mais produtivo, estou focado, eu consigo me relacionar, consigo fazer entregas, né? Mas esse propósito, o quanto ele é importante na companhia, o quanto a sua entrega está sendo reconhecida, isso tem um peso muito forte. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo, a gente vê isso todo dia fazendo processo seletivo. E vamos eliminar essa palavra retenção, né, das nossas vidas, né? Né? A gente não tem que reter, a gente tem que manter esse recurso que a gente conquistou, está trazendo resultado, para que ele traga novas conquistas para ele e para a empresa, né? Boa, Lúcia. Vamos acabar com essas palavras estranhas aqui, jargão de RH. Mas, assim, na minha visão, a gente precisa, como a Lúcia falou, né, não tem uma resposta correta, mas passa por entender os motivadores desses profissionais, né? Para mim, um fator importante é flexibilidade. A gente tem ainda o regime de CLT, de burocracia do ponto de vista de contratação e legislação trabalhista, que nos impede de ver além
E os profissionais de TI já estão demandando isso há muito tempo, das organizações e dos diretores de RH, esse novo olhar, esse novo repensar, né? Então, a área de TI foi a primeira que já causou disrupção. E a gente tem que entender que é uma disrupção mesmo. É uma disrupção de contratar, é uma disrupção da forma de manter esses profissionais motivados, é uma disrupção da forma de fazer com que eles se sintam reconhecidos. Então, para mim, passa por essa flexibilidade, porque você não vai encontrar mais profissionais que queiram trabalhar da mesma forma que trabalhavam antes, 24/7 presencial numa organização, porque eles são mais produtivos aonde eles estão, então passa por flexibilidade, passa por uma forma de contratação também. Muitos profissionais querem fazer mais de um job, né? Eles não querem mais trabalho, eles querem job, né, Lúcia? Então, profissionais querem fazer vários projetos em várias organizações diferentes, não querem trabalhar só para uma única organização. E tem a questão do reconhecimento, do que liga aquele profissional, aquela organização, aquele trabalho, aquele projeto, né? O reconhecimento e a realização. Então, acho que passa por essas três coisas aí que precisam ser repensadas. E a área de TI é a primeira que está demandando de todos nós esse novo repensar. Por quê? Porque a transformação de forma direta. É isso Mas mesmo. falo para vocês que é a primeira área, tá? Daqui É a a pouco primeira, é isso mesmo. vão ser todas as áreas, né? Todas. Então, a gente precisa, sim, repensar nessa flexibilização de uma forma muito... Perfeito. Tá ótimo. Gente, o nosso tempo aqui já terminou, né? Que era às 19, mas tem uma última pergunta aqui do Alexandre, que é uma pergunta que ele diz, né? Que ele trabalha numa grande empresa e que ele percebe que a velocidade de transformação digital puxada pelos clientes internos, ela é muito maior do que a capacidade de estrutura, né, da área de tecnologia. Isso vale uma outra live, né, Renata? Eu acho que é uma boa oportunidade a gente abrir uma outra live e falar sobre isso, né? Porque, né, como conciliar a falta de recursos humanos, TIs, né, com essa crescente demanda. Então, assim, transformação digital em todas as áreas da companhia, tá? Não posso agora. Desculpa, gente. Desculpa. A gente tem que colocar uma engrenagem, né? Muitas vezes fala assim, a área de TI não tem capacity, não tem velocidade, etc. e tal, mas às vezes as áreas de negócio também não têm capacity, porque não é só ideias, não é só proposta, a gente tem que consolidar isso como estratégia de negócio mesmo, tá? E a gente tem como tecnologia várias formas, a gente não precisa fazer só o desenvolvimento interno, não precisa usar só a estrutura que nós temos dentro de casa, temos parceiros inteligentes. Então, isso aqui eu falo que vale uma live, porque não tem uma única resposta. Tem vários cenários, né? E dentro desses vários cenários, várias alternativas de solução. A gente pode explorar bastante, que eu acho que é um tema muito bacana, né? Mas que eu acho que vale algumas horinhas aí de conversa. Ok. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a Lúcia, a Lilian, por estarem aqui conosco. Muito obrigada. São duas mulheres que eu admiro muito nesse mundo corporativo, acho que são referências nas áreas de atuação de vocês. Agradeço muito em nome da Soul e agradeço também a participação de todos que estiveram aqui conosco. Depois isso vai ser gravado e vai ser divulgado aqui também nas redes sociais. Obrigada, Renato. Obrigada, Lilian, por estar aqui nesse bate-papo legal. Obrigada, pessoal, aí, pela colaboração nas perguntas, né? Nos assistir, nos apoiar. E me coloco à disposição, né? Se vocês precisarem de algo, podem me chamar lá no LinkedIn, a gente vai conversando em paralelo, trocando, sempre aprendo muito nessas trocas, né? Então, assim, vai ser um grande prazer, tá bom? Tá ótimo. Quero agradecer também, obrigada, Renata, Lúcia, bate-papo incrível, acho que vale outra live mesmo, a gente falar de flexibilidade, o que a gente pode fazer aí para organizar os recursos, mas é isso, né? A gente tem que abrir a mente também, né?
Existem muitas startups, muitos parceiros que trabalham em favor das áreas, principalmente da área de tecnologia, sair desse mundo burocrático que a lei trabalhista no Brasil nos impede de pensar em formas, tá? Então, vai muito por aí também, né? Mas queria agradecer o bate-papo, foi incrível, obrigada aí pelas perguntas também, estou aqui também à disposição de vocês, vou aceitar todos os convites que a Sol me fizer para a gente conversar, e também estou à disposição no LinkedIn, aí caso alguém queira ter um papo, trocar uma ideia, e aquilo, né? A gente não sabe de nada nesse mundo tão ambíguo, né? E tão vulnerável que a gente vive hoje, né? É isso mesmo. Eu falei que ia ser gravado, não foi gravado, né? A gente só vai editar e vai passar para vocês também divulgarem nas redes sociais de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.